Olá, pessoal. Eu sou Thales Moura, professor de literatura do apoio pedagógico da Faculdade de Letras da UFMG. E dou início agora com vocês nosso módulo 7 do curso A Semente, a Tábua Rasa, o Índio de Papel. Nesse módulo, nós iremos conversar especificamente sobre Iracema, de José de Alencar. E a chave de leitura que nós vamos usar aqui seria a imagem do índio idealizado, certo? Para começar, então, essa nossa discussão de hoje, eu gostaria de ler com vocês aqui um trechinho da carta motivacional que vem no início da obra Iracema, de José de Alencar. Alguns trechinhos, certo? Então, vamos lá. Essa carta veio na edição de 1865, mas no texto digitalizado que eu coloco para vocês, ela também está incluída. Cito: Gonçalves Dias é o poeta nacional por excelência. Ninguém lhe disputa na opulência da imaginação, no fino lavor do verso, no conhecimento da natureza brasileira e dos costumes selvagens. Em suas poesias americanas, aproveitou muitas das mais lindas tradições dos indígenas e em seu poema, não concluído dos Timbiras, propôs-se descrever a epopeia brasileira. Entretanto, os selvagens do seu poema falam uma língua clássica, o que lhe foi censurado por outro poeta de grande estro, o Dr. Bernardo Guimarães. Eles exprimem ideias próprias do homem civilizado, e que não é verossímil que tivessem no estado da natureza. Sem dúvida que o poeta brasileiro tem de traduzir em sua língua as ideias, embora rudes e grosseiras dos índios, mas essa tradução está a grande dificuldade. É preciso que a língua civilizada se molde quanto possa a singeleza primitiva da língua bárbara, e não represente as imagens e pensamentos indígenas, senão por termos e frases que ao leitor pareçam naturais na boca do selvagem. O conhecimento da língua indígena é o melhor critério para a nacionalidade da literatura. Ele nos dá não só o verdadeiro estilo, como as imagens poéticas do selvagem, os modos do seu pensamento, as tendências do seu espírito e até as menores particularidades da sua vida. E é nessa fonte que deve beber o poeta brasileiro, dela que há de sair o verdadeiro poema nacional, tal como eu imagino. Então, aqui nós temos o início, a carta motivacional que abre a obra Iracema, de José de Alencar. Então, a motivação de José de Alencar, né, o que move a produção indianista dele, está nesses trechinhos, pessoal. Então, para darmos início à aula de hoje, vou projetar aqui para vocês o nosso texto. Então, vamos começar, então, para que a gente possa conversar um pouco sobre Iracema de José de Alencar, nós temos que entender aí o contexto do romantismo brasileiro, pessoal. Então, o que está acontecendo aí nesse período, certo? Nós temos aí, em 1808, a vinda de Dom João VI da corte portuguesa para a colônia, certo? Nós temos uma abertura de portos para o comércio exterior, né? Nós temos a vinda de intelectuais e artistas para cá, eles vão começar a descrever a natureza, a colônia, os seus habitantes, a cultura do autóctone, dos colonos também que estão aqui vivendo. A gente tem o Rio de Janeiro, né, que vai se tornar a capital do Reino de Portugal, a transferência da Biblioteca Real Portuguesa para o Brasil, certo? Então, os escritores aqui vão começar a ter contato maior com as obras que estavam sendo produzidas no Ocidente. Nós temos também a vinda de uma imprensa para cá. Então, vamos começar a produzir os folhetins, né?
a imprensa começa a se movimentar por aqui. Uma questão importante também de pensarmos aqui, pessoal, é que o romantismo brasileiro, ele atua um pouco na contramão do romantismo europeu. Enquanto o romantismo europeu ele se desenvolvia enquanto um gênero que estava se colocando ali muitas vezes contra o desenvolvimento do capitalismo, né, e algumas formas de relação que começavam a se estabelecer com a burguesia, o romantismo brasileiro ele vai se posicionar muitas vezes a favor, né? Ele vai militar em prol de um Estado nacional brasileiro, de um Estado forte. Ora, nós temos que lembrar aqui, né, que nós estávamos há pouco aí do movimento de independência, né, em 1822. Então, o sentimento que se tinha ali é que era necessário criar uma nação, era necessário também criar uma literatura nacional, né? Então, tínhamos esse sentimento de nacionalismo muito forte, urgindo exatamente por estarmos aí recentemente vindos aí de um processo de independência, né? Então são retomadas aí no nosso romantismo brasileiro muito das escritas do século XVI, né? Da Carta de Caminha e dos cronistas aí do período seiscentista, em que eles vão tratar aí da relação entre portugueses e índios. O romance no Brasil, pessoal, é muito relevante porque ele vai funcionar como uma forma de a gente entender as relações sociais e econômicas daquele período, certo? Ali no momento, por volta do século XIX, certo? Então, vamos iniciar aqui no nosso módulo 7 a ideia de uma idealização do índio como herói nacional, muito em vias aí desse processo recente da independência, né, do Brasil, desse sentimento de que era necessário criar uma identidade nacional, certo? Então, vamos seguindo. O romantismo brasileiro, pessoal, ele se divide em três pontos, em três gerações, né? Nós temos a primeira geração, que é a geração nacionalista ou indianista, que é a que vamos tratar aqui, nesse módulo. O que nós temos aí de características da primeira geração? A questão da identidade nacional, né? Uma identidade, a ideia de um índio idealizado, nós temos um sentimento ufanista. O sentimentalismo também vai atuar nessas escritas da primeira geração e a religiosidade, certo? Gonçalves Dias e José de Alencar são figuras aí importantes dessa primeira geração. Na segunda geração ultrarromântica, nós temos aí a questão do subjetivismo, o pessimismo, o tédio e a melancolia. Muitas das ideias vinculadas a um sentimento aí de um mal do século vai estar aí circulando por essas escritas da segunda geração ultrarromântica. Augusto dos Anjos é uma figura aí central na literatura brasileira desse período. A questão da morte, né, como solução para os problemas aí melancólicos e do tédio e o pessimismo desse momento, né? Então, Augusto dos Anjos, muitas das suas escritas vai circular esse ideal de morte. Na terceira geração, nós temos aí o condoreirismo, né? A geração aí de um romantismo mais ligada aos fatos sociais. Castro Alves é uma figura central aqui. Nós vamos lembrar aí do seu poema Navio Negreiro, certo? Que é um ponto de inflexão aí desse período, muito conhecido. Seguindo, então, sobre o romantismo brasileiro, né, principalmente da primeira geração, o que nós precisamos frisar, pessoal? A ideia do nacionalismo, exaltação da natureza, certo? E da figura do índio.
O indianismo, quando a gente fala sobre indianismo, o que a gente está querendo dizer? A ideia do índio como um herói idealizado, certo? A representação positiva do colonizador também vai aparecer nessas obras, principalmente na obra de José de Alencar. Esse é um ponto em que devemos nos centrar, certo? Se formos pensar a obra de José de Alencar na história, devemos pensar como ele representa essas figuras, a figura do índio e a figura do colonizador, certo? Então, como eu salientei antes para vocês, Gonçalves Dias e José de Alencar são figuras centrais aí do romantismo brasileiro aí na primeira geração. Nós vamos tratar aqui especificamente de José de Alencar, certo? Alguns dados sobre a sua vida. Ele vai nascer aí em 1829, em Messejana, no Ceará, certo? E ele falece em 1877, no Rio de Janeiro. O José de Alencar, ele foi um escritor, ele foi dramaturgo, jornalista, político. Ele era uma figura muito importante naquele período, porque ele era muito cultuado, tanto quanto um profissional da área do direito, porque ele era também advogado, ele era formado em direito, quanto na questão política, ele era uma figura também muito importante ali do período, né? Tinha muitos contatos, ele era muito versado ali naquele meio social dos políticos, e ele também era um grande escritor, ele tem uma produção muito extensa, né? De temas e gêneros diferenciados, né? Ele colaborou aí, nos períodos iniciais da sua vida nos jornais Correio Mercantil, Jornal do Comércio, Diário do Rio de Janeiro. Então, José de Alencar era muito produtivo nesse sentido aí, intelectual, certo? A produção dele em temas, pessoal. Então, o que a gente deve entender de José de Alencar em relação à produtividade dele é que ele atua em várias esferas, né, dos romances. Por exemplo, ele tem os romances urbanos, os romances indianistas, né, em que nós vamos ter aquela tríade indianista, que começa com o Guarani, em 1857, depois Iracema, 1865, e Ubirajara, 1874, certo? Depois ele tem os romances regionalistas, os romances históricos, e ele também escreveu teatro, autobiografia e crônicas. Então ele vai atuar em todas essas esferas, né? Ele era um escritor muito produtivo. Sobre a questão do romantismo, né? A relação do Alencar com o romantismo, certo? A contribuição, né, do romantismo em relação ao Alencar vem muito do romance como contribuição da ascensão da burguesia, né, nesse momento do período, e a sua contribuição para a literatura. Então, a afinidade entre o gosto do público leitor daquele momento e o indianismo, eles andam muito coladas aí com a ascensão da burguesia naquele momento. E o fato também de José de Alencar ser uma figura expressiva, ter a sua expressão máxima naquele período, tem a ver com a sua condição, né, de homem burguês, muito ligado ali aos padrões, aos ideais ali daquela época, certo? Então, trouxe aqui um trechinho do Sodré para a gente entender muito dessa questão da valorização do índio na literatura do José de Alencar e a relação disso tudo com a ascensão da burguesia naquele momento no Brasil. O Sodré vai dizer o seguinte: a valorização do índio, conforme buscamos evidenciar, representava uma ideia cara à ascensão da burguesia. Do ângulo interno, correspondia inteiramente ao quadro das relações sociais dominantes. Representaria um contrassenso histórico, evidentemente, se o elemento valorizado tivesse sido o negro. No quadro daquelas relações, que subsistem intocadas com a autonomia, o negro
fornecia o trabalho. Ele colocava-se no extremo inferior da escala. Não constitui mera coincidência o fato de ter sido Alencar a figura máxima do indianismo, o fundador do romance brasileiro, um escravocrata. Então, na história biográfica de José de Alencar, ele vai se posicionar muitas vezes a favor da mão de obra escrava, porque ele entendia em seu momento ali histórico que a escravidão não deveria ser abolida assim rapidamente, né? Deveria ser abolida em processos para que aquelas pessoas que fossem autonomizadas, né, elas não caíssem na sociedade sem um meio de subsistência, né? Porque eles não sabiam o que fazer, eles não tinham estudo, eles não tinham uma formação específica. Então, ele, em certo momento aí da sua vida, ele tinha essas ideias escravocratas, pessoal. A ideia do índio de papel, né, que é muito cara aqui na nossa aula de hoje. Uma questão, pessoal, que devemos pensar, por exemplo, em Iracema, né? Quem conseguiu ler a obra aí para essa aula de hoje, que é uma obra muito importante, muito interessante também, a Iracema é uma alegoria do Brasil. Diante do que se propõe o romantismo brasileiro, né, de exaltação da nação, de criação de uma cultura, né, tipicamente brasileira, o Alencar ele vai buscar na natureza e nos povos originários essa imagem. Né? O que é a Iracema, pessoal? A Iracema ela é bela, ela é uma índia bela, ela é uma guerreira, seu corpo pertence a Tupã, o seu corpo mantém também uma relação com a natureza quase simbiótica, né? É muito interessante o modo como ela vive em uma perfeita harmonia com o seu local de origem, né? E é muito interessante também a forma como ele coloca o encontro entre Iracema e Martim, que é o colonizador, né? No momento que Iracema está ali vivendo na sua terra, um momento de perfeita harmonia, a chegada de Martim é um momento de ruptura ali, daquele momento simbiótico dela com a natureza, certo? Então, trouxe um trechinho aqui da dissertação da Adriana, O Índio de Papel, Suas Imagens Literárias, para entendermos como isso vai funcionar do ponto de vista da crítica literária brasileira, né? Essas imagens de índios da literatura de Alencar. Então, em um certo trechinho, a Adriana vai compor o seguinte para a gente, vai trazer essas informações para a gente. A produção romântica brasileira foi um meio de construção do conceito de nação para delimitar o que deveria ser entendido como o Brasil após a ruptura com a metrópole. Dentre as obras produzidas nesse período, o indianismo do romantismo brasileiro destaca como grande diferença do romantismo europeu, tudo que a gente já disse até então. Os escritores românticos europeus buscaram o herói medieval das cruzadas, enquanto os escritores românticos do Brasil buscaram no passado brasileiro referências como a natureza e o índio como herói nacional para a composição das obras. Então, ademais, essa ideia engloba a convivência pacífica com o homem branco, né? Essa relação pacífica que não existe até hoje, certo? Então, vamos pegar um trechinho aqui, que é esse momento em que os momentos iniciais do livro do Alencar, como ele vai descrever aí a Iracema e essa relação quase simbiótica que ela tem com a natureza, pessoal. Na página 5 aí do PDF de vocês, vai iniciar desse seguinte modo. Além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado.
mais rápida que a corça selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo, da grande nação Tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Então, nós vemos aqui essa idealização da mulher indígena pelo José de Alencar, e muito ligada aí às características, né, das obras do seiscentismo, né? Vamos lembrar a forma como o Caminha ele descrevia a imagem das mulheres indígenas, né? Esse ideal de beleza, de perfeição, né? Quase uma sexualização mesmo da figura indígena feminina, né? O José de Alencar ele bebe muito dessas fontes da literatura seiscentista, ele mantém contato com essas obras e ele vai trazer isso como características também na sua escrita, certo? No entanto, pessoal, conforme vai salientar aqui, a gente vai salientar aqui e também trazemos essas pontuações aqui, pontuamentos da Adriana, o índio, ela vai dizer que o índio alencariano emerge como figurante, pois ele não vai protagonizar a sua cultura dentro da narrativa, no sentido de que a sua cultura ela vai ser deslocada para servir a cultura europeia. Então, há uma ruptura na relação colônia e metrópole. Porém, a figura paterna portuguesa, representada por Martim aqui em Iracema, continua se sobrepondo à cultura do filho que saiu do ventre da virgem indígena. Né? O romance Iracema ele vai exemplificar essa problemática do papel indígena como coadjuvante na história e nas imagens veiculadas nas narrativas informativas e literárias. Né? Tudo que aparece nessas narrativas dos cronistas, seiscentistas, vai ser retomado aqui, vai ser reelaborado por José de Alencar. Né? E o índio vai ser sempre o submisso, não vai ser o protagonista das histórias. Né? Embora haja, né, essa veiculação de uma imagem heróica, né, tanto para Iracema, quanto lá no Guarani e em Peri, certo? Mas eles são sempre figuras subestimadas, né, ao colonizador, ao português. Então, vamos pensar aqui, então, pessoal, essa ideia da íntima comunhão com o colonizador trabalhada ali por Alfredo Bose, e que é uma ideia que ele traz ali de mito sacrificial. O Alfredo Bose vai dizer, pessoal, que nas obras do José de Alencar, né, no indianismo, principalmente, no romantismo indianista do José de Alencar, vai existir uma espécie de mito sacrificial. O que é isso? Que história é essa de mito sacrificial? Né? É uma ideia de íntima comunhão com o civilizador. É uma ideia pacífica de comunhão com o colonizador, conforme lemos atrás nos trechinhos trazidos da Adriana, é uma espécie de convívio pacífico que não existiu e não existe até hoje, né? Então, Alfredo Bose, ele vai dizer sobre o mito sacrificial que o índio, nessas narrativas, ele se sacrifica em prol do português, do projeto civilizacional do colonizador. Os romances de fundação do José de Alencar, eles vão evidenciar isso, né? É um certo olhar para a nação que diz muito da posição do escritor José de Alencar, né, com essa literatura que estava nascendo no período. Ora, o José de Alencar, ele é favorável à manutenção da mão de obra escrava em determinada época, né? Em Iracema, o mito de fundação do estado do Ceará, né, o Moacir, que é o filho que nasce de Iracema e do português Martim, né? O Moacir ele vai significar o filho da dor, né? O que vai nos levar à representação do brasileiro
como um povo que é formado por duas etnias, que seriam o português e o índio. O negro não está aí incluído nesse processo de formação do brasileiro. Então, o que nós temos? Na visão do José de Alencar, o negro não podia compor essa narrativa que veiculasse um ideal de nacionalidade, certo? O negro ele estava numa classe mais baixa, na classe mais inferior da pirâmide social. Então, era como se isso não pegasse bem para o projeto nacional de literatura que o José de Alencar pretendia veicular, certo? Em Guarani, por exemplo, o Peri é um escravo voluntário da Ceci, né? O que vai revestir a aura do personagem Peri de nobreza na literatura do José de Alencar é exatamente a fidelidade que ele vai dedicar ao Dom Antônio, pai de Ceci, e à própria Ceci, né? Em um certo momento, muito pontual dessa obra Guarani, o Peri vai dizer, Peri quer ser cristão, o Peri ele se abdica da sua condição, da sua cultura, para salvar Ceci. Então, há essa espécie de entrega, né, incondicional ao colonizador. E Iracema, nós vemos a docilidade da Iracema, né, para com Martim também, né? Historicamente, a personagem Iracema ele vai evidenciar a Índia que se apaixona pelo colonizador do Ceará, que é o Martim Soares Moreno, né? Alfredo Bose ele vai dizer que essa atitude devota do índio para com o branco nas obras de José de Alencar parece denotar até o cumprimento de um destino qual não se pode fugir, certo? Então, pessoal, sobre Iracema, né, vamos retomar aqui algumas questões pontuais da obra especificamente. Vamos cair agora diretamente na obra. Iracema é o mito, né, a lenda sobre a fundação do estado do Ceará, certo? Foi publicada em 1865 e é um esforço do José de Alencar por construir uma narrativa que tivesse uma identidade genuinamente brasileira. É considerado uma obra em prosa poética, um romance em gênero híbrido, porque conforme a gente vai acompanhar aqui nos trechinhos de Iracema, é uma obra que vai estar permeada de metáforas, de hipérbatos, né? Tem uma linguagem rebuscada, muito poética. E é um idealismo do índio e do português, conforme já estamos conversando desde o início dessa aula. Sobre a linguagem, metáforas, comparações, hipérbatos, o vocabulário rebuscado, vocábulos indígenas, né? O José de Alencar ele vai estudar muito da cultura indígena e da literatura brasileira do início do 1500, 600, para poder compor essa obra, né? Se voltarmos atrás nas nossas aulas anteriores, todos aqueles documentos dos cronistas, ele vai acessar, certo? E isso vai ajudar ele a compor essas obras da tríade indianista. E é interessante também, quem passou o olho na obra, quem conseguiu ler, quem não conseguiu ler, leiam, porque é uma obra que vale a pena a leitura pela riqueza dos detalhes que ele coloca e pela intensidade poética. Fora também que, do ponto de vista histórico, é muito importante para entendermos qual era a visão dos homens daquele século para com esse ideal de uma nação que tinha recentemente se emancipado da coroa portuguesa, certo? As relações sociais elas permaneciam as mesmas, né? Sob julgo de exploração e mão de obra escrava, mas politicamente ela havia se emancipado da coroa portuguesa. Então, o José de Alencar coloca nessa obra também muitas notas de rodapé, porque ele vai utilizar muitos termos, né, em que naquele período a obra foi considerada difícil de leitura, certo? Os personagens.
Iracema, que é a Índia Tabajara, ela é uma heroína de sua tribo. Aracema também é considerado um anagrama de América, certo? Porque é a história da colonização desse território americano pelo português. Martim, que é o guerreiro branco, é o outro personagem, né, que se envolve com Iracema. Ele é o português, o Martim é a figura do colonizador. Araquém é o pajé da tribo, é o pai da Iracema. O Caubi é o irmão de Iracema, um guerreiro tabajara. Irapuã é o chefe da tribo tabajara e ele se enamora por Iracema e não é correspondido. E a partir de então começa aí o conflito, né, entre o Martim, o colonizador, e os povos tabajaras, porque o Irapuã ele não vai aceitar, né, esse desdém da Iracema. O Poti é um guerreiro da tribo Pitiguara, amigo de Martim, de onde ele vem, né? O Martim ele vem das terras litorâneas, ele estava caçando com os seus da tribo Pitiguara, né? Onde ele estabelece morada ali no litoral, e ele vai se perder em um certo momento de Poti e da tribo Pitiguara. Ele vai vai chegar ali mais ao sertão, né? Vai adentrar mais essas terras brasileiras e ele vai encontrar então as tribos, o pessoal da tribo Tabajara, né? Ele vai encontrar Iracema. O Moacir é o filho dos dois, né? Do envolvimento dos dois, é o filho do colonizador com Iracema, né? Vai ser considerado o primeiro mestiço, né? O Moacir significa também filho da dor, porque é o filho que vem dessa doação de Iracema, da doação do conflito das terras e da cultura indígena para com o colonizador, certo? Então vamos começar falando um pouco da obra, né? Mais interessante falar da obra é ler essa obra com vocês, principalmente para quem não teve acesso a essa leitura ainda. Então vamos começar aqui, pessoal, falando do encontro entre Iracema e Martim, né? Aqui onde tudo começa, né? Onde começa a história dos dois e desenvolve aí a narrativa. Então, a obra vai iniciar com o encontro dos dois e ela acontece da seguinte forma. Além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talho de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a corça selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação tabajara. O pé de grácil nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Um dia, ao pino do sol, ela repousava em um claro da floresta. Banhava-lhe o corpo a sombra da oiticica, mais fresca do que o orvalho da noite. Os ramos da caça silvestre esparziam flores sobre os úmidos cabelos. Escondidos na folhagem, os pássaros ameigavam o canto. Escondidos na folhagem, os pássaros ameigavam o canto. Iracema saiu do banho. O aljôfar d'água ainda arvoreja, como a doce mangaba que corou em manhã de chuva. Enquanto repousava, em pluma das penas do gará, as flechas de seu arco e concerta com o sabiá da mata, pousado no galho próximo, o canto agreste. A graciosa Ará, sua companheira e amiga, brinca junto dela. Às vezes, sob aos ramos da árvore, e de lá chama a virgem pelo nome. Outras remexe o uru de palha matizada, onde traz a selvagem seus perfumes. Os alvos fios do crautá, as agulhas da jussara com que tece a renda e as tintas de que matiza o algodão. Rumor suspeito quebra a doce harmonia da cesta. Ergue a virgem os olhos que o sol não deslumbra. Sua vista perturba-se.
Diante dela, e toda a contemplá-la, está um guerreiro estranho. Se é guerreiro e não algum mau espírito da floresta. Tem nas faces o branco das areias que bordam o mar, nos olhos o azul triste das águas profundas. Ignotas armas e tecidos ignotos cobrem-lhe o corpo. Foi rápido, como o olhar, o gesto de Iracema. A flecha embebida no arco partiu. Gotas de sangue borbulham na face do desconhecido. De primeiro ímpeto, a mão lesta caiu sobre a cruz da espada, mas logo sorriu. O moço guerreiro aprendeu na religião de sua mãe, onde a mulher é símbolo de ternura e amor. Sofreu mais da alma que da ferida. O sentimento que ele pôs nos olhos e no rosto não o sei eu. Porém a Virgem lançou de si o arco e a uiraçaba e correu para o guerreiro sentida da mágoa que causara. A mão que rápida ferira estancou mais rápido e compassivo sangue que gotejava. Depois Iracema quebrou a flecha homicida, deu a haste ao desconhecido, guardando consigo a ponta farpada. O guerreiro falou: quebras comigo a flecha da paz? Quem te ensinou, guerreiro branco, da linguagem de meus irmãos? Respondeu Iracema. De onde vieste a essas matas que nunca viram outro guerreiro como tu? E Martinha vai responder: venho de bem longe, filha das florestas, venho das terras que teus irmãos já possuíram e hoje têm os meus. E ela vai dizer: bem-vindo seja o estrangeiro aos campos dos Tabajaras, senhores das aldeias e à cabana de Araquém, pai de Iracema. Então nós vemos aí, em primeiro momento, a simbiose de Iracema com a natureza, né? Esse ideal alencariano, né? de nacionalidade, né? E de idealização do cenário exótico brasileiro, a quebra desse momento harmônico de natureza com a Iracema, instituída pela presença do Martim, e logo após, uma questão interessante, que é Iracema, né, essa índia, ela recebe pacificamente, em primeiro momento ela se assusta e atinge o Martim, né, mas no segundo momento, Martim, né, com esse gesto muito próprio, romântico, né, ele vai romantizar essa ideia da mulher, eles vão estabelecer um vínculo, né, de pacificação. Né? O Iracema recebe o Martim em suas terras, né? Ela vai convidar ele a adentrar ali as suas terras pacificamente. Então, a construção desse ideal de harmonia entre esses dois povos, entre essas duas culturas. Então, o Martim, ele vai estar perdido ali pelas terras tabajaras, ele é um homem branco que se instalou na zona litorânea ali das terras brasileiras, junto à tribo Pitiguara, que é uma tribo rival da tribo tabajara, mas eles ainda não sabem, Iracema ainda não sabe, os tabajaras ainda não sabem disso. Né? E o Martim é convidado com toda a reverência para adentrar ali a tribo tabajara. Né? E chegando lá, o Araquém, pai de Iracema, vai indagar esse homem branco, né? De onde ele é, a que ele veio. Né? Então ali ele vai revelar a sua real identidade. Então ele diz o seguinte: eu sou dos guerreiros brancos que levantaram a taba nas margens do Jaguaribe, perto do mar, onde habitam os pitiguaras, inimigos de tua nação. Meu nome é Martim, que na tua língua diz como filho de guerreiro. Meu sangue, o do grande povo que primeiro viu as terras de tua pátria. Já meus destroçados companheiros voltaram por mar às margens do Paraíba, de onde vieram, e o chefe, desemparado dos seus, atravessa agora os vastos sertões do Apodi. Só eu de tantos fiquei, porque estava entre os pitiguaras de Acaraú, na cabana do bravo Poti,
irmão de Jacaúna, que plantou comigo a árvore da amizade. Há 3 sóis partimos para a caça e, perdido dos meus, vim aos campos do Tabajara. Então, ele vai dizer ali de onde ele veio, né? E ele vai também colocar aí em cena, em primeiro momento, aí, a figura do Poti, que é um guerreiro pitiguara e que se faz muito seu amigo, certo? É uma segunda figura aí nessa obra, pessoal, que vai ter uma eterna devoção ao colonizador, né? Então, é muito interessante essa ideia do José de Alencar de colocar aí essas duas figuras como eternos devotos do colonizador. Então, nós já vamos ver aí uma certa interpretação ideológica desse nosso passado. O conflito dessa obra Iracema se dá aí inicialmente com o Martim e Irapuã, né? O Martim, ele começa a se namorar ali por Iracema e também Iracema por ele, né? Eles começam a se envolver, né? E o Irapuã, que é esse guerreiro da tribo Tabajara, ele é apaixonado por Iracema, mas não correspondido. E ele, em certo momento, ele vai perceber, né, esse relacionamento dos dois ali fluindo, né? Então, é onde vai acontecer o conflito na obra. Então, o momento que eu vou trazer aqui para vocês da obra, ele está inscrito da seguinte forma, ali na página 15 do PDF, pessoal. As vozes da tábua contaram ao ouvido do chefe que um estrangeiro era vindo à cabana de Araquém. A virgem estremeceu. O guerreiro cravou nela o olhar abrasado. O coração aqui no peito de Irapuã ficou tigre, pulou de raiva, veio farejando a presa. O estrangeiro está no bosque e Iracema o acompanhava. Quero beber-lhe o sangue todo. Quando o sangue do guerreiro branco correr nas veias do chefe Tabajara, talvez o ame, a filha de Araquém. A pupila negra da virgem cintilou na treva, e de seu lábio borbulhou, como gotas de leite, do leite cáustico da eufórbia, um sorriso de desprezo. Nunca Iracema daria seu seio, que o espírito de Tupã habita só, ao guerreiro mais vil dos guerreiros tabajaras. Torpe é o morcego, porque foge da luz e bebe o sangue da vítima adormecida. E aí o Irapuã, muito nervoso, né, vai dizer: filha de Araquém, não assanha o jaguar. O nome de Irapuã voa mais longe que Aguaná do lago. Quando sente a chuva além das serras, que o guerreiro branco venha, o seio de Iracema se abra para o vencedor. Então, o Irapuã aí, ele está convocando uma guerra entre o Martim e ele para disputar Iracema. Só que nós temos uma questão nisso tudo, pessoal. A Iracema, ela é consagrada a Tupã, ela não pode se entregar a nenhum homem, né? Caso Iracema se entregue a algum homem, ela vai instituir aí a desgraça na sua tribo, né? Então, a Iracema é aquela que produz o licor da Jurema, que é uma bebida sagrada, é um licor alucinógeno que só os guerreiros e os pajés da tribo podem beber. Então, ela está ali, naquele momento, já passando por um grande impasse, porque ela deseja o Martim, né? E ela já sabe dessa sua condição. Ela não pode se entregar a ninguém. Ela é uma heroína da tribo ali que está dedicada, está consagrada ao deus Tupã. Então, nesse momento, a passagem ali da página 18 vai evidenciar esse conflito que começa a surgir aí do amor proibido e de toda a problemática que isso vai levantar ali dentro da tribo Tabajara. O mel dos lábios de Iracema é como o favo que a abelha fabrica no tronco da gabiroba. Tem na doçura o veneno. A virgem dos olhos azuis e dos cabelos do sol guarda para o seu guerreiro na tábua dos brancos o mel da açucena. Martim afastou-se rápido e voltou, mas lentamente. A palavra tremia em seu lábio. O estrangeiro partirá para que o sossego volte ao seio da virgem. Aí Iracema vai dizer a ele:
Tu levas a luz dos olhos de Iracema e a flor de sua alma. O que está acontecendo aqui, pessoal, é que Iracema está dizendo a ele que não pode ficar com ele porque ela é consagrada a Tupã, né? E o Martim, embora também estivesse envolvido por ela, ele não quer instituir ali a desgraça na tribo, né? Então ele diz que vai partir. E Iracema concorda que ele deva realmente partir. Antes disso acontecer, Iracema acaba dando ao estrangeiro o licor da jurema, né, que é esse líquido alucinógeno. O Martim ele vai tomar esse líquido, né, e tomado pelo poder dessa bebida, ele vai sonhar que tem a Iracema, essa guerreira tabajara, em seus braços. No entanto, né, ele vai perceber que não foi um sonho. A Iracema ela acaba realmente se entregando a esse guerreiro branco antes de ele ir embora do território dos tabajaras. Então, eles vão precisar fugir. O momento em que aparece essa passagem vai estar escrito da seguinte forma: o sono é o descanso do guerreiro, disse Martim, e o sonho a alegria da alma. O estrangeiro não quer levar consigo a tristeza da terra hospedeira, nem deixá-la no coração de Iracema. A virgem ficou imóvel. Vai e torna com o vinho de Tupã, diz Martim a Iracema. Quando Iracema foi de volta, já o pajé não estava na cabana. Tirou a virgem do seio o vaso que ele trazia oculto sob a carioba de algodão entretecida de penas. Martim lhe arrebatou das mãos e libou as poucas gotas do verde e amargo licor. Não tardou que a rede recebesse seu corpo desfalecido. Agora podia viver com Iracema e colher em seus lábios o beijo que ali viçava entre sorrisos, como fruto na corola da flor. Podia amá-la e sugar desse amor o mel e o perfume, sem deixar veneno no seio da virgem. O gozo era vida, pois o sentia mais vivo e intenso. O mal era sonho e ilusão, que da virgem ele não possuía mais que a imagem. Iracema se afastara, opressa e suspirosa. Abriram-se os braços do guerreiro e seus lábios. O nome da virgem ressoou docemente. A Juruti, que divaga pela floresta, ouve o terno arrulho do companheiro. Bate as asas e voa para conchegar-se ao teto do ninho. Assim a virgem do sertão aninhou-se nos braços do guerreiro. É o momento onde Iracema se entrega a Martim. Quando veio a manhã, ainda achou Iracema ali debruçada, qual borboleta que dormiu no seio do formoso cacto. Em seu lindo semblante acendia o pejo vivos rubores. E como entre os arrebóis da manhã cintila o primeiro raio de sol em suas faces incendiadas, rutilava o primeiro suspiro da esposa, aurora de fruído amor. Ou seja, Martim havia esposado Iracema nesse momento. Martim, vendo a Virgem unida ao seu coração, cuidou que o sonho continuava. Cerrou os olhos para torná-los a abrir. A pocema dos guerreiros, troando pelo vale, o arrancou ao doce engano. Sentiu que já não sonhava, mas vivia. Sua mão cruel abafou nos lábios da Virgem o beijo que ali se espanejava. Martim se dá conta, então, de que não estava sonhando, né? Ao beber aquele líquido, ao ter esse momento aí de alucinação, ele realmente tomou Iracema aí, esposada, né? Ele teve Iracema em seus braços. Os beijos de Iracema são doces no sonho. O guerreiro branco encheu dele sua alma. Na vida, os lábios da Virgem de Tupã amargam e doem como o espinho da Jurema. A filha de Araquém escondeu no coração a sua alegria. Ficou tímida e inquieta, como a ave que pressente a borrasca no horizonte. Afastou-se rápida e partiu. As águas do rio depuraram o corpo casto da recente esposa. A jandaia não tornou a cabana. Tupã já não tinha sua virgem na terra dos tabajaras. Então, a partir de agora, vai se instituir toda a problemática da história. Iracema terá que partir com Martim, porque ela já não pode mais ficar na sua tribo, né? Ela violou o seu corpo que pertencia a Tupã. No ponto aqui de pensarmos, né, esse envolvimento
é proibido de Iracema e Martim, né? Iracema fica grávida de Martim, e ela vai seguir, né? Deixando a sua tribo para trás e vendo muitos dos seus tendo sangue derramado em sangrentas batalhas, né? É toda uma guerra instituída, né? Pela presença desse português nos territórios ali dos Tabajaras, né? Presença desse português que tinha suas terras ali no litoral brasileiro junto à tribo rival, que era os Pitiguaras. Então, grávida do guerreiro branco, Iracema vai gestar aquele que será considerado o primeiro filho da miscigenação, que seria o Moacir, filho da Dor. O Martim, ele já em sua taba, né, as suas terras, ele tenta viver uma vida tranquila ao lado de Iracema, porém logo ele vai sentir falta da sua pátria, ele vai sentir falta das guerras junto a Poti. Então ele sai constantemente com o Poti, que é esse guerreiro pitiguara, para caçar e lutar com as nações rivais, deixando Iracema sozinho, né? E ele vai sair muitas vezes também em direção às terras tabajaras para lutar contra os de Iracema, o que vai deixando Iracema cada vez mais triste e sozinha, né? Iracema, ela também vai passar a sentir cada vez mais tristeza, cada vez mais solidão, sempre esperando Martim voltar dessas caçadas, dessas batalhas, né? Ela vai sentir falta, principalmente também, do seu pai, da sua tribo, né? Mas ela sabe que já não pode voltar. Há uma questão interessante aqui também de se pontuar, é que sempre quando Iracema sente falta das suas terras, da sua cultura, da sua tribo, de seu pai, ela sempre vai se consolar, né, com a esperança do retorno de Martim, né? E sempre quando Martim retorna, ela vai se esquecer da sua tribo, né, das suas vivências ali. Então é como se ela estivesse eternamente dedicada a essa relação que parece se estabelecer somente de Iracema para Martim, né? Não há essa contrapartida. Martim, ao contrário, ele vai estar sempre querendo sair, né? Ele vai estar sempre sentindo falta de alguma coisa. Em certa ocasião, o Martim ele vai sair com o Poti a guerrear, ele vai ficar muito tempo longe. Então é nesse momento que Iracema vai dar à luz a Moacir, porém ela já está bem debilitada pela tristeza e ela vai ficando cada vez mais fraca, até perceber que não consegue mais alimentar o seu filho. Então ela fica na espera ali da chegada de Martim, porque ela vai, então, entregar o filho ao português, né? Ela já deu tudo que tinha de si a Martim, né? E ela também já deu tudo que tinha de si ao filho dos dois, né? Então, ela aguarda Martim chegar dessa última saída com Poti, e assim que ele chega, ele vai encontrar Iracema já desfalecida ao chão, com o filho no colo. Então, essa passagem aqui na página 71 do PDF de vocês, em que ela vai dizer o seguinte, já desfalecida ao chão: recebe o filho de teu sangue, chegaste a tempo. Meus seios ingratos já não tinham alimento para dar-lhe. Pousando a criança nos braços paternos, a desventurada mãe desfaleceu como a jetica se lhe arrancam o bulbo. O esposo viu então como a dor tinha murchado seu belo corpo, mas a formosura ainda morava nela, como perfume na flor caída do manacá. Então nós vemos aí, pessoal, como Iracema, ela vai ficando cada vez mais triste, cada vez mais fraca, certo? Sempre à espera desse amor, né? Desse amor que não é correspondido, essa entrega que ela tem, essa servidão voluntária que ela tem a Martim, né? E em contrapartida não há esse retorno do herói aí português, né? E o modo como a obra também vai sempre elaborar o sofrimento do Martim, para com essa saudade da sua pátria, essa saudade dessas batalhas, né? Sempre mais visada do que o sofrimento de Iracema, né? A Iracema vai estar sempre submissa e querendo cuidar de Martim. Desde
o conflito com Irapuã. Iracema é aquela que defende Martim o tempo todo. O Araquém, o pai de Iracema, é aquele que vai acolher o Martim, né, em sua tribo, é aquele que vai acolher todas as decisões que Martim toma, né, tanto a de ficar ali como a de partir das tribos Tabajara. E, por fim, nós temos aí também a ideia da eterna servidão que o Poti, que era esse guerreiro pitiguara, né, das tribos ali litorâneas brasileiras, né, da região nordeste ali, do que conhecemos hoje como Nordeste, essa servidão que ele tem para com esse seu amigo branco, né, o Martim. Então, quando Iracema tem o seu filho, entrega o seu filho e falece ali já nas terras ali, onde hoje seria considerado o território do Ceará, o Martim parte para suas terras, né? E deixa o seu amigo Poti ali aguardando o seu possível retorno, né? Então, no final também, nós percebemos como Poti ele está intimamente ligado ao colonizador, né? Ele aguarda o Martim como um salvador, ele reconhece o Martim como um salvador daqueles seus territórios. Então, do retorno de Martim, um tempo depois, Martim vai retornar naquelas praias ao litoral do Ceará e tudo vai se estabelecer do seguinte modo. O cajueiro floresceu 4 vezes depois que Martim partiu das praias do Ceará, levando no frágil barco o filho e o cão fiel. A jandaia já não quis deixar a terra onde repousava sua amiga e senhora. O primeiro cearense, ainda no berço, emigrava da terra, da pátria. Havia aí a predestinação de uma raça? Poti com seus guerreiros esperava na margem do rio. O cristão lhe prometera voltar. Todas as manhãs subia ao morro das areias e volvia os olhos ao mar a ver se branqueava ao longe a vela amiga. Afinal, volta Martim de novo às terras, que foram de sua felicidade e são agora de amarga saudade. Quando seu pé sentiu o calor das brancas areias, derramou por todo o seu ser o fogo ardente que lhe requeimou o coração. Era o fogo das recordações acesas. Então perceba que Poti ficou ansiosamente aguardando o retorno do colonizador. A chama só aplacou quando ele tocou a terra onde dormia sua esposa, porque nesse instante seu coração transudou, como o tronco do jataí nos ardentes calores, e refrescou sua pena de lágrimas abundantes. Muitos guerreiros de sua raça acompanharam o chefe branco, para fundar com ele a Maíre dos cristãos. Veio também um sacerdote de sua religião, de negras vestes, para plantar a cruz na terra selvagem. Poti foi o primeiro que ajoelhou aos pés do sagrado lenho. Não sofria ele que nada mais o separasse de seu irmão branco. Por isso tivessem ambos um só Deus, como tinham um só coração. Ele recebeu, com o batismo, o nome do santo, cujo era o dia, e o do rei, a quem ia servir. E sobre os dois, o seu, na língua dos novos irmãos. Sua fama cresceu e ainda hoje é o orgulho da terra, onde ele viu a luz primeiro. A Maíre que Martim ergueira à margem do rio, nas praias do Ceará, medrou. A palavra do Deus verdadeiro germinou na terra selvagem, e o bronze sagrado ressoou nos vales, onde rugia o maracá. Então, o final da obra é o retorno de Martim, né, para instituir ali, para cristianizar aqueles povos, né? E nós vemos aí como que o Poti, ele era devotado a essa imagem de Martim, certo? Poti, ele dá a sua vida, né, dedicada a Martim, e ele vai continuar após todas esses ocorridos, né, devoto a Martim, e ele vai também se estabelecer aí
é como cristão, né? Ele quer que o seu Deus, assim como o seu coração, seja um só com o de Martim. Certo, pessoal? E aqui termina esse desfecho aí de Iracema, certo? Então, no final, nós temos aí esse ideal de eterna servidão. Iracema morre em prol do português, dos filhos que tiveram juntos. O Martim vai partir, vai retornar e vai construir ali uma comunidade cristã que vai vingar, né? Que vai medrar, que vai prosperar, né? E o Poti fica ali esperando esse retorno, né? Muito dedicado à presença de Martim, certo? Então, o que temos que entender nessa obra aqui é o contexto histórico e como o José de Alencar vai estabelecer aí o seu pensamento, né, a partir de um passado colonial muito vinculado aí às leituras da literatura seiscentista, ok? Então, para a próxima aula, nós vamos já entrar aí no poema Juca-Pirama, do Gonçalves Dias, certo? Para discutir também como essa ideia de um índio de papel, de um índio idealizado, certo? Vai aparecer no poema indianista do Gonçalves Dias. Tá ok? Até mais, pessoal!